Olá a todos, tudo bem? Então vamos continuar com a segunda parte desse livro aqui que eu achei maravilhoso. Na verdade, até eu queria começar um outro livro hoje, que é o Método, que é outro livro que eu estou lendo, estou apaixonado por ele. Mas é que a segunda parte desse livro Nagomi é tão importante que eu falei, não posso deixar de falar desse ponto, né? Eu não sei se você assistiu, se você viu o primeiro livro sobre o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Nagomi, fala exatamente que a palavra Nagomi significa equilíbrio, né? Equilíbrio como um todo. E nessa segunda parte ela vai falar exatamente sobre o Nagomi do eu, ou seja, o equilíbrio do meu eu interno. O que eu achei muito interessante nessa parte aqui é porque ele faz um paralelo para nós do nosso passado, do passado nosso anterior com o nosso presente. Por quê? Eu lembro quando eu era moleque que, por exemplo, quando eu estava na escola, com quem eu me comparava? Eu comparava com os amiguinhos da escola, eu comparava com os amigos mais próximos e comparava também com os parentes mais próximos, né? Então, ou seja, o nosso centro, nossa comparativa era bem menor, né? Nosso grupo de comparação era bem menor. Só que aí que está o detalhe, né? Só que hoje nós não estamos só expostos ao nosso grupo interno ali, né? A nossa família, pessoas do trabalho, pessoas da escola e parentes, né? Muito pelo contrário, nós estamos expostos hoje às redes sociais, né? Então é muito fácil para nós hoje ficarmos comparando com os outros, né? Não quero chutar um cachorro morto, mas, por exemplo, imagina, por exemplo, uma pessoa que fica rolando o feed do Instagram. Ali ela vai ver pessoas muito mais bonitas, muito mais ricas, muito mais sucedidas, muito mais novas. E quando você começa a se comparar com aquelas pessoas, você começa a sentir uma coisa ruim internamente. Você começa a se sentir fracassado, incompetente, que você não consegue nada, que tudo é um problema, não é verdade? Por quê? Porque nós começamos a olhar os outros como um espelho nosso. E quando nós olhamos para os outros nesse sentido, nós começamos a ver apenas o que falta para nós. Nós não conseguimos ver os pequenos milagres diários que nós temos, né? E é isso que eu fiquei pensando, na hora que eu vi Nagomi do Eu faz muito sentido, né? Tá, então surge a pergunta, então nesse mundo ultra tecnológico, ultra conectado, né? Como que fica o meu eu? Como que fica a minha autenticidade? Como que eu sei que eu sou eu e não sou um subproduto das minhas influências e das minhas referências? E aí entra o livro nessa parte, né? Uma coisa que é muito interessante que o livro fala, que é muito importante nós termos a autoaceitação. Em que sentido? Todos nós temos inícios diferentes, todos nós temos níveis de educação diferentes, todos nós temos níveis de riqueza diferentes, todos nós começamos um ponto diferente da vida, né? Então, se autoaceitar e entender essa deficiência ou esse tipo de problema que nós temos, já é o primeiro passo, né? É importante aceitar que nem todo mundo é igual e que muitas vezes, por mais que nós se esforcemos, alguns sempre vão estar à nossa frente. Assim como também nós sempre vamos estar à frente de alguns, né? Por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha muito em sentido material, mas pode ser que ela não tenha uma vida familiar tão feliz com a nossa. Ou pode ser que seja o inverso, nós tenhamos um bom recurso material, mas nos falta às vezes uma vida familiar mais feliz, né? Então sempre vai ter algo que nós temos que o outro não tem e vice-versa, né? Uma coisa interessante que ele fala lá para nós, que é a ilusão do foco, né? Eu nunca tinha ouvido isso, eu achei muito interessante. O que é a ilusão do foco, né? A ilusão do foco é quando nós focamos apenas naquilo que nos falta. Então, por exemplo, pegue uma pessoa que ela tem muito em sentido material, mas ela não se foca no que ela tem, ela foca no que falta para ela. Por exemplo, ela queria ser mais bonita, ela queria ser mais simpática, ela queria ter uma família melhor. Agora vamos pegar uma outra pessoa que tem todas essas coisas. Ah, mas eu queria ter mais dinheiro como o outro tem. Então a ilusão do foco, que eu achei bem interessante, é isso. Quando a nossa mente ela só se fixa no problema, só no que nos falta e não no que nós temos, né? Então você vê, não é que a pessoa tem carência de tudo, na verdade ela tem. Só que o foco dela fica somente nas coisas que faltam e não nas coisas que ela tem. Outra coisa que ele explica também, que atrapalha nós atingirmos esse equilíbrio, né? Esse Nagomi do eu, que é o quê? Nós queremos uma resposta ou uma solução mágica para tudo. Ele faz até um comparativo que eu queria mostrar para vocês que eu achei bem interessante, né? Ele fala ali da ilustração da bala de prata, né? O que é a bala de prata? Se você já viu algum filme, alguma série, ou se você já leu alguma literatura sobre o lobisomem, né? Você sabe que ele só é ferido por balas de prata, né? Então o único jeito de você enfrentar a fera, note, é apenas com uma bala de prata. Ou seja, uma bala de prata resolve o seu problema. Então a bala de prata no nosso dia a dia seria aquela solução milagrosa que a partir do momento que nós pegamos ela, todos os nossos problemas são resolvidos, né? E nós caímos muito no conto do vigário, né? Em que sentido, né? Às vezes, por exemplo, eu até passei com isso montando o canal do YouTube, né?
Ah, você quer aquela solução que seja a panaceia, a solução de todos os seus problemas, né? Que vai resolver tudo, né? E aí você cai no conto do charlatão. Ah, usa essa ferramenta, compre esse curso, compre esse produto, compre essa maquiagem, compre essa roupa, compre esse carro e todos os seus problemas serão resolvidos, né? E você sempre está em busca, né, dessa bala de prata que vai resolver seus problemas, né? Mas como diria Salomão, né? Ele falou que ele fez um esforço para alcançar tudo e ele viu que era um esforço para alcançar o vento, né? Ou seja, quando nós obtemos as coisas, a única coisa que nós conseguimos, na verdade, é um vazio interno, né? Por quê? Porque a solução não está externamente, mas a solução está internamente. Aí o que ele dá aqui, que eu achei muito interessante, né? Que é o Ken Mogg, precisa até decorar o nome dele, o Ken Mogg fala, né? Que ao invés de buscarmos uma bala de prata, nós precisamos de um tapete voador. Olha que ilustração interessante que ele fala, né? E o que é o tapete voador, né? Nós sabemos que o tapete são diversas malhas cruzadas, né? Ou seja, o tapete não é uma construção de uma linha só, são diversas linhas, né? Então o que seria o tapete voador que ele quer dizer? É que a solução para o nosso eu, a solução para os nossos problemas, ela não está em uma coisa, mas está numa série de coisas juntas. Então, por exemplo, se nós queremos ter uma vida feliz, não é conseguindo dinheiro, uma coisa só uma bala de prata. Não é tendo uma coisa que nós vamos ser felizes. Então, por exemplo, só o dinheiro não vai trazer felicidade. Agora, se nós juntarmos dinheiro, família, amigos, você viu? Se nós juntarmos o desenvolvimento pessoal, tranquilidade, você viu? Então é uma construção de coisas que nos ajudam a ter uma vida feliz. E ele fala também que é um tapete voador, porque note que os problemas ainda estão aqui embaixo. Mas o tapete voador, ou seja, essa construção, essa malha de coisas, vai ajudar você a flutuar, a navegar por esses problemas, né? É por isso que na construção do eu, na construção do nosso Nagome, do nosso equilíbrio do nosso eu, é necessário não ter apenas uma coisa, mas uma construção, uma infinidade de coisas que nós construímos para o quê? Não para evitar o problema, mas para nos ajudar a passar pelos problemas com o mínimo de tranquilidade. Achei muito interessante essa ilustração, né? Que ele fala também que eu achei muito importante é o cuidado que nós temos que ter no relacionamento, né? Quantas vezes, por exemplo, nós temos um relacionamento do tipo tóxico, que não traz para nós prazer, não traz para nós alegria. Mas por um outro lado, vem aquela pergunta, né? O que eu também faço pelos outros, né? Como que eu também desenvolvo esse relacionamento, né? Ele fala, por exemplo, ali da autoestima. Por exemplo, você tem uma baixa estima, ela é péssima. Por quê? Porque você é pessimista em todos os motivos. Mas se você tem uma autoestima muito elevada, você tem a tendência a desprezar os outros, né? Então o Nagome do eu, ele é muito importante no relacionamento, né? Porque se nós tivermos o Nagome do eu nesse sentido do relacionamento, nós vamos tomar cuidado para não ter uma autoestima muito elevado, no sentido de depreciar o outro, né? Também na parte do relacionamento, ele toca também na questão do perdão. Porque, por exemplo, às vezes nós desfazemos de amizades, mas coisas que poderiam, com um pedido de desculpas, né? Um pedido de perdão, estariam resolvidos, né? Note que é muito mais difícil construir uma amizade do que manter a amizade, né? Então, assim, às vezes um pedido de desculpa você salva uma amizade de anos, de décadas, né? Então, por que não pedir perdão, né? Além do mais, quando nós pedimos perdão, quem ganha é nós mesmos. Por quê? Porque nós não vamos ficar com ressentimento. Preste atenção para falar ressentimento. O que é? Ficar ressentido ou sentindo vez após vez aquele amargor, aquela coisa que ficou. Quando nós damos o perdão, nós simplesmente temos a oportunidade de seguir com a nossa vida, né? Então o perdão, quando nós aplicamos, é nós mesmos que ganhamos, né? Ele fala também do conceito do Gaman, né? O que é o Gaman? Ele é o autocontrole, né? Então ele já foi muito falado tanto na filosofia, né? Que seria a temperança, né? Ou na própria Bíblia também, que fala o autodomínio, né? Que é o controle de si mesmo, né? É muito importante nós controlarmos a nós e os nossos impulsos, né? Muitos dos problemas mentais, às vezes psicológicos que vêm, é justamente por nós não termos um autocontrole e nós se excedermos. Então, por exemplo, nós se excedemos na bebida, se excedemos, por exemplo, nos conflitos, ou nós se excedemos, por exemplo, nos maus hábitos, entendeu? Às vezes nós ficamos com a consciência pesada que nós comemos demais ou bebemos demais. Então, assim, se exceder e não ter o autodomínio, pode fazer isso conosco, né? Nós não temos um equilíbrio, ou seja, nós não temos o nosso Nagome do eu calibrado, né? Então o conceito Gaman vai pegar justamente essa parte, né? De nós trabalharmos o nosso autodomínio, né? E o como ele é importante, então, para a construção da nossa felicidade. Até ele fala, né, que junto com o Gaman está o Zen budista, né? O que é o Zen budista?
ele está ali a libertação dos desejos, né? É aquele caso que a pessoa não vive mais pelos desejos dela, né? Mas ela vive pela contemplação, né? Ela vive ali então buscando ali um equilíbrio interno, ao invés de tentar buscar somente o prazer externo, né? Uma coisa que eu achei interessante que ele fala também é do ethos do anonimato, né? O ethos do anonimato eu achei bem interessante. O que é o ethos? É um conjunto de costumes, né? Então, por exemplo, ele até cita, por exemplo, que lá no Japão é muito comum as pessoas usarem o Reddit, usarem o X, né, o Twitter, ou usarem, por exemplo, o 4chan, 2chan, que são fóruns em que a pessoa não precisa se identificar, né? Nós sabemos que muitas pessoas usam de forma errada esses tipos de fórum. Porém, o que ele chama a atenção lá é que eles usam esses fóruns e não se identificam, não no sentido de cometer maldade, mas no sentido de não chamar a atenção para si mesmo. Então, nota, às vezes, a pessoa debruçou sobre um assunto, estudou sobre o assunto, aprendeu muitas coisas, ou seja, o que se é esperado, por exemplo, no Ocidente, né? Que essa pessoa cria um paper, cria um vídeo, cria um livro e que ela publique o que ela estudou e o que ela aprendeu com o nome dela, né? Lá não é assim. Por quê? Muitas vezes eles usam esses fóruns online que não precisam de identificação e eles colocam um ponto de vista, o que eles entenderam, o que eles aprenderam, o que eles estudaram, mas, note, sem chamar a atenção para si mesmo, né? Mas somente para chamar a atenção para a pauta em questão, né? Então mostrando ali um equilíbrio, o Nagome do eu, né? Que eles não querem chamar a atenção para si mesmo, né? Mas sim para aquilo que eles aprenderam, para aquilo que eles estudaram, né? Achei muito interessante. Ele fala até, por exemplo, do Seiyu, né? Que são os dubladores, né? A maior parte dos personagens famosos lá no Japão, ninguém sabe quem são os dubladores, né? E os dubladores só são conhecidos como eles, às vezes eles falam em público. Porque caso contrário, ninguém sabe o rosto deles, né? Eles não querem chamar atenção para eles mesmos, né? Mas sim para a obra, para o personagem que eles interpretam, né? Até ele fala também do poema Waka, que, gente, é a coisa mais linda que eu já vi. Eu não conhecia que o poema Waka ele é feito com um improviso. Inclusive, a capa do livro, que é justamente esse homem aqui, carregando o peixe, que é um poema Waka do peixeiro, é muito lindo. Depois eu vou fazer um shorts só narrando esse poema, que ele é muito bonito mesmo. Então eu achei muito interessante nesses pontos, né? Então, fazendo um resumo geral, o Nagome do eu, na verdade, é nós estarmos em equilíbrio com nós mesmos e com o mundo à nossa volta. É nós não queremos fazer o nosso ego sobressair acima dos outros. Porém, nós também não queremos invejar o que os outros têm, né? Nós estarmos em equilíbrio. Assim como, por exemplo, um monge budista, ele não inveja o que o outro tem, mas ele está em harmonia consigo mesmo, ele está em harmonia com o externo, com a natureza, e ele está em harmonia com Deus. Achei muito interessante, de fato, esse livro aqui. Eu falei para vocês, estou apaixonado por leitura japonesa, e é um livro impressionante, recomendo a todos. Por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal e, por favor, deixe aqui um comentário também. Vou ter um prazer em ler e comentar. Agradeço.